Estênio Garcia, um dos maiores atores do país. Ele se consagrou com sua arte, mas agora ele está com problemas familiares. Ele está acusando as filhas, duas filhas que pareciam ser pessoas amáveis com seu pai. Ele está acusando elas de um crime. O Estênio tem uma aposentadoria de R$7 mil. Só que ele alega que o valor do plano de saúde é de 5 mil. 4 e pouco. E ele não está conseguindo pagar. Não está Ele conseguindo. está com problemas financeiros, pegou o telefone. Olha, essa história, para você que está assistindo, é de partir o coração. E o que o Matheus Baldi teve acesso e vai mostrar em primeira mão, vai deixar você ainda mais chateado com essa história. Gabi, eu tenho até aqui já Estênio pega o telefone, né, Matheus? E liga para as filhas. E você teve acesso a essa conversa. Na verdade, é uma conversa de WhatsApp, num aplicativo de conversa. E vocês vão ver, eu já consigo mostrar um trechinho aqui. A parte completa, a equipe tá subindo pra gente colocar. Ninguém viu esse áudio. Não, é a primeira vez só um trechinho, porque na verdade que a gente tem acesso a isso. A conversa toda que vocês vão ver. Olha isso. Esse imóvel é meu, esse imóvel é só meu. É um horror. Tá dando pra escutar, mano. Isso é um horror, eu não esperei. Não tá dando? Essa punhalada feita por você, meu pai. Meu Deus. Meu pai apunhalando a filha pelas costas. É um horror. Agora, isso será visto judicialmente, tá? Porque a minha relação... Assim, vocês vão ver que é mais problemático, poderia... Quando voltar, eu explico. Vocês vão escutar toda a gente conversa entre o Estênio e as filhas. Antes, vamos relembrar essa história. Estênio Garcia nos tribunais. O ator entrou na justiça com uma notícia crime contra as próprias filhas, mas o caso pode ganhar reviravolta e novos detalhes começaram a vir à tona. Afinal, o que está acontecendo nessa briga familiar? Vamos entender o caso. De acordo com a coluna do jornalista Anselmo Góes, o ator Estênio Garcia entrou na justiça com uma notícia crime contra a ex-mulher Clarice Piovesan e as filhas Cássia e Gaia. A ação seria mais uma tentativa do veterano de rever um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio. O imóvel foi transferido para as herdeiras, mas com usufruto vitalício de Estênio, incluindo o recebimento dos valores de aluguel, que, segundo ele, não teria ocorrido. Na denúncia, o advogado do ator, Luiz Mantovani, pediu às autoridades policiais que a família deixe o imóvel de forma imediata, sob pena de despejo coercitivo. O ator também move uma ação de despejo para retomar o apartamento, mas a justiça negou o pedido de liminar de urgência. Segundo o advogado, a intenção do ator não é levar as filhas para a cadeia, apenas garantir seu direito de subsistência. O imóvel, com cerca de 50 metros quadrados, foi comprado na década de 1980 e hoje estaria avaliado em aproximadamente R$2 milhões. Segundo o advogado, a residência estaria sendo ocupada pela ex-mulher do ator, Clarice Jaci Piovesan, há quase 3 anos. Antes disso, o apartamento teria sido alugado por 5 anos sem que Estênio tivesse recebido os valores dos aluguéis ou tomado conhecimento das locações. Por causa disso, ele também entrou com um pedido de investigação e apuração de eventual fraude por parte da imobiliária. No processo, o ator afirma que decidiu reaver o imóvel por estar enfrentando dificuldades financeiras desde que deixou a televisão em 2020, passando a viver apenas da aposentadoria. O Estênio também alega que foi abandonado pelas filhas e que não fala com elas desde 2023, ano em que a ação foi iniciada. O caso agora está sendo acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro por meio da Comissão do Idoso. Matheus Baldi recebeu em primeira mão um vídeo do advogado de Estênio confirmando que protocolou a ação criminal contra as filhas. Aos 93 anos, impedido de fazer uso do seu imóvel na Rua Barão da Torre. Viemos hoje aqui a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso para protocolar uma representação criminal contra sua ex-esposa, Clarice Piovesan, suas filhas, e pedir investigação acerca da imobiliária que do ano de 2019 até praticamente o ano de 2023 manteve o imóvel alugado.
Já do outro lado da história, a colunista Fábia Oliveira descobriu que na última quarta-feira, uma oficial de justiça esteve no imóvel em questão. A profissional reportou ao juiz ter sido recebida no local por Clarice Piovesan. A ex-esposa do artista afirmou que as filhas não moram mais no local e seria a única moradora. Ao contrário do que afirmou Stênio Garcia, Clarice assegurou que o apartamento não está alugado e que mora ali há mais de 2 décadas. Ainda de acordo com informações obtidas pela jornalista do Metrópolis, a ex-mulher de Stênio disse ainda que realizou um acordo em uma ação de danos morais, no qual foi estabelecido que ela e suas filhas teriam 50% do usufruto do imóvel. A alegação, se comprovada, pode ser decisiva para o desfecho do imbróglio. Hoje pela manhã, Stênio Garcia e a atual esposa, Mari Saad, foram para as redes sociais desmentir a publicação de Fábia Oliveira. Logo após a repercussão, a jornalista foi a público se pronunciar e apresentou um documento comprovando tudo que diz sobre o caso. Em respeito a tudo que o seu Stênio foi, a dramaturgia brasileira, eu não vou me estender muito. Mas, seu Stênio, seus 93 anos não lhe dão direito de me descredibilizar. Então, eu vou só botar o documento que comprova tudo que eu disse. Se tem alguém mentindo na história, é a sua ex-mulher. Eu apenas reportei o que ela falou. Tá bom? Pessoal, pelo visto essa briga judicial ainda vai ter muitos desdobramentos, acusações e trocas de farpas. Esse imbróglio familiar tá longe de ter um fim. Deus do céu, beijo pra Fábia Oliveira. Matheus, eu não entendi. Vamos lá. Tem um documento aí mostrando que o Stênio deu o apartamento para as meninas e para a ex-esposa. Eu não tô entendendo aonde tá a confusão. Tem documento. Gabi, vamos lá, gente, vamos por partes. Essa história tem... Gente, é pano pra manga, mas a gente trabalha em cima do que é a verdade. Inclusive, quero parabenizar a apuração. Essa história começa com a apuração da competente Fábia Oliveira. Mandar um beijo pra Fábia. Essa documentação que a redação recebeu, que a Fábia recebeu e provou nas redes sociais por A mais B que ela tinha em mãos, trata-se de algo muito sério, porque poderia ser a reviravolta dessa história, poderia ser a defesa da atriz, da Clarice, em relação a essa acusação do Stênio Garcia. Porém, nos últimos instantes, acaba de chegar para mim uma manifestação que será feita em instantes, e a gente vai trazer, o Fofoqueirizando está acompanhando esse caso, que vai surpreender. Sabe por quê? Foi considerado pelo sindicato que normaliza a documentação de imobiliárias, de documentos, enfim, existe um termo que é uma espécie de certidão negativa que valida se aquele documento é válido ou não. Começa por aí, a gente já pode afirmar aqui, com base na defesa do Stênio, que me apresentou o ônus reais. O que é isso, Matheus? É o documento que fala de quem é o imóvel. E o nome que consta lá é de Stênio Garcia. Portanto, se a Clarice, ex-mulher dele, ex-atriz da TV Globo, está morando nesse apartamento, segundo alega... ela alega e está escrito no papel, que ela mora lá há anos, Matheus Borges. Ela mora lá há anos, e aí que tá o problema. O Stênio nunca recebeu nenhum centavo, ele descobriu uma locação, segundo apresentado no processo, de 2019 a 2023, de forma ilegal, segundo o processo. E aí que tá o barato da história, porque esse documento que foi enviado por alguma fonte para a jornalista Fábia Oliveira apresenta algumas inconsistências, algumas questões que podem ser consideradas até crime. Por quê? Tem a intenção de distorcer a verdade, segundo a defesa do Stênio, por estar cheio de vícios. Primeiro, o Stênio teria que ter assinado um outro documento abrindo mão do usufruto do imóvel. 2, o pagamento de taxas quando você faz uma transação de nome, de quem é o proprietário, tem que ser pago. Não tem nenhuma taxa, ou pelo menos nenhum comprovante que mostra que houve essa transferência. Porém,
tem um terceiro detalhe que a defesa do Stênio acaba de me apresentar aqui. Esse tipo de documento, por se tratar de um imóvel, ele não pode ser reconhecido em firma por semelhança, que é quando você fala, ó, a assinatura aqui bate uma com a outra. E assim foi feito. Quando se trata de um imóvel, segundo a defesa do Stênio, a autenticidade exige a presença das pessoas envolvidas no cartório, o que não foi feito. Portanto, segundo a defesa do Stênio, esse documento enviado à jornalista Fábio Oliveira não tem validade jurídica. Pelo que eu entendi, é um documento, mas que não é oficial. Então, o que eles estão alegando, Carol, é que não passa de um papel e não um documento. Pois é, mas não fica mais fácil, gente, dar esse apartamento para o pai morar? Para com essa bobeira, para com essa brigaiada, deixa o cara morar, o cara já tá com 90 e poucos anos, um negócio que ele trabalhou para ter, só que pelo que eu vejo, só um machismo, tem muito dedo também da mãe das meninas, né, da ex-mulher no meio, e aí começa a virar essa briga, ô Baldi, e vira esse angu cheio de caroço, mas gente, dá sossego para ele já tá idoso, o homem quer descansar, trabalhou a vida inteira, deixa o pai de vocês em paz, deixa ele morar lá. E no final, ninguém fica para... Como tem aquele ditado que fala que ninguém fica para Cristo, que todos nós somos passageiros aqui. Nós aqui não ficaremos. Então, meu amor, chama atenção, vocês estão Carol. mais jovem, para com isso. Ainda Fala, que ele Mateus. não vá morar no apartamento, mas pega o dinheiro do aluguel e entrega para ele. Plano de saúde do cara. Gente, um cara, uma trajetória como a de Stênio Garcia, um cara assim... memorável, né, na televisão brasileira, e duas cabras velhas, porque não são crianças, não são adolescentes, não são incapazes. Então, o que é que custa? Não, ela no áudio, questionando, fazendo pressão psicológica. O senhor... vai fazer isso? O nosso próprio pai... não, gente, a gente está preparando, inclusive, esses áudios, gente. Eu quero garantir para vocês. Se você está aqui assistindo Fofocalizando, você vai ver o quanto é triste. Você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode ser filho ou filha. Eu estou assustado. E não é à toa. E aí aqui sai o jornalista e eu vou pro meu lado humano. Cara, você chegar depois dos seus 90 anos de idade, você tem que pedir ajuda. Eu vou falar aqui, eu não ia falar, mas eu preciso fazer isso porque o Brasil precisa entender. Vocês não fazem ideia da humilhação que está sendo pro Stênio Garcia, gente. Ele tá precisando de ajuda. Não é para pagar só o plano de saúde. É para pagar as contas de casa, né, para comer. A gente sabe que remédio custa caro também na cidade. A gente sabe que o plano de saúde sobe. A gente sabe o tanto que é difícil financeiramente você envelhecer. Essa é a verdade. E se trata de um dos maiores atores do Brasil. E a gente vê essa figura agora tendo que vir na reta final da vida dele, aos 93 anos, fazer um apelo público, porque é um pedido de socorro do Stênio, quando ele vem e traz isso à tona. Ver ele fazendo isso, Matheus, ver ele abrindo áudios tão pessoais, é um pedido de socorro e me parte o coração. Matheus Baldi, tem dois lados dessa história, duas vertentes. Não é lado da verdade, não. São dois aspectos Gabi, diferentes nessa história. Eu só vejo crueldade. Vamos lá. Um lado é o jurídico, a quem pertence o apartamento. Mas o outro é emocional. O outro se trata de um pai que sempre tratou essas filhas muito bem, que parecia ter um relacionamento maravilhoso. Essas filhas já deram depoimentos rasgando elogios ao Stênio Garcia. Então tem o lado que eu tenho certeza que o nosso público, as avós, as mães que estão assistindo Fofocalizando vão compreender, que é o lado de um pai que está passando por dificuldade e que pega o telefone, fala com as filhas e faz um apelo e recebe uma resposta que daqui a pouco vocês vão escutar, que é de partir o coração. Não, e ele deu o apartamento em vida, né? Ninguém reparta herança estando em vida, não. Parece que tem filho que fica agorando, quer que o pai, quer que a mãe morra logo. Pelo amor de Deus. E no documento, quando ele fez a doação do apartamento pra ela, eu lembro que, eu acho que foi, não sei, algum de vocês dois falou que elas não podiam transformar aquilo ali em um comércio. Não poderia alugar, não poderia fazer sublocação, não poderia fazer nada. Era para elas usufruírem. Então, o que é que custa? Eu tenho certeza... E elas não moram lá, né? Esse é o ponto. Elas não estão morando. E elas não precisam desse imóvel para morar. A gente tem aqui
a consistência de algo que o senhor e a senhora vai entender que é muito grave, que é basicamente o fato dele ter dado outros imóveis para elas, ele deu loja, ele deu empresas, mas este imóvel em si, em específico da briga, ele só precisa para pagar o plano de saúde dele. É o pedido dele, deste imóvel. Ele não está pedindo o resto. Vocês entendem? O outro lado já alega o seguinte, que é a primeira mulher que mora lá, que legalmente ela está correta, que ela jamais fez locação dessa propriedade. E também, o que se diz nos bastidores é que a questão das meninas, as filhas do Estênio, é com a atual esposa dele. Então aí que processou tá o ele, você sabe disso, a gente já falou aqui. Pra vocês também colocarem na balança. Foi focalizando, tenta mostrar todos os lados. O espaço está aberto, inclusive para as filhas do Estênio Garcia, para a primeira mulher. Mas filha não tem que meter bedelho na vida amorosa do pai, não. Todo mundo quer escutar esse áudio. Por favor, o momento é todo seu. Gente, olha só, com exclusividade, tá? Nesse momento a gente vai mostrar com exclusividade. O Fofocalizando mostra em primeira mão, na televisão, na internet, o segredo, a intimidade de Estênio Garcia com as suas filhas, um pedido de socorro dele agora à justiça, e elas vão responder por um crime. Mas essas são as provas que a justiça recebeu, pelo menos algumas delas. Escuta aí. Depois desse áudio, muita coisa muda. É babado. Alô, Cássia, sou eu, pai. Tô precisando falar com você para resolver esse problema. Tá ficando muito ruidoso. Muito nhanhanhanhanhanhanhé. Aí a gente tem que falar direto. Eu preciso do dinheiro do aluguel, porque eu estou sem plano de saúde e estou desempregado. Tá bom, meu amor? Então, esse imóvel é só meu. Eu estou sendo roubado. E resolva com o doutor Danilo. Oi, pai. Sou eu, Cássia, sua filha. Tô tentando te ligar para a gente combinar de conversar. Teria que ser aqui em Ipanema, tá, pai? Porque a Gaia tá trabalhando muito, eu tô trabalhando aqui com ela, o carro dela tá quebrado. Mas você pode combinar a hora que você quiser com o seu advogado e a gente conversa, né? E a gente vai estar com o nosso. E todo mundo conversa e entra num entendimento. Um beijo. Alô, meu amor, eu quero resolver isso tudo em paz, porque a sua mãe está me roubando. Eu não quero ser roubado. Eu quero resolver isso com o doutor Danilo. Eu não quero falar com você sobre o Barão da Torre. Deixa que meu advogado fala. Eu quero falar com vocês coisas de amor só. Claro, pai. Olha, então, o teu advogado vai conversar com o nosso. Nosso advogado, eles tratam lá. Aí depois a gente vê como é que fica. Pra falar coisinha fofa. Pra gente conversar coisa de amor. Tá, pai? Depois de tudo isso aí que tá acontecendo, tá bom? Oi, eu só quero falar com vocês no momento que resolver a Barão da Torre. Eu quero falar com vocês coisas que a gente gosta, só de almoçar juntos, essas coisas, tá? Depois que resolver lá a questão da Barão da Torre, eu encontro com vocês, tá bom? Alô, Cássia, sou eu, pai. Eu estou aqui na mão com o documento, ofício de registro de imóveis, onde diz que o usufrutuário, pelo mesmo título de B3, o doador já qualificado reservou para si o usufruto vitalício do imóvel. Rio de Janeiro, 4 de abril de 1986. Olha, pai, já que eu tô vendo que você tá querendo, né, deixar a gente no meio da rua, né? Não tem amor de pai nenhum. Não tem amor de pai nenhum, né? Judicialmente tudo. A gente fala, advogado fala com advogado. E a gente não fala mais com ele. A gente não fala mais com você. Oi, eu tô com problema na coluna. Meu advogado vai falar com vocês. E eu só quero falar com vocês coisas nossas. Coisas de amor, sabe, das minhas filhas. Eu não quero falar negócios com vocês. Olha, eu tive que pagar um amigo para tirar os documentos da Barão da Torre e da Nascimento Silva. E eu acho que eu quero vender Nascimento Silva. Enquanto
Olha, eu sou o único dono da Barão da Torre enquanto eu viver, tá bom? Eu botei tudo em nome de vocês. Eu tenho certeza que nenhum pai faz isso. E eu não me arrependo de nada, porque eu dei tudo para vocês. Agora, não tenho nada a ver com a tua mãe, não. E você está esquecendo, pai, que quem mora na Nascimento que você está querendo vender sou eu, a Gaia, sua filha, que você está falando que deu o apartamento e que você está querendo tomar. É um horror, isso é um horror. Eu não esperava essa punhalada feita por você, meu pai, apunhalando a filha pelas costas. É um horror. Agora, isso será visto judicialmente, tá? Porque a minha relação de filha com pai, você está cortando. Você, pai, está cortando qualquer relação de amor que você tem comigo. Pai, a relação com você, já que você está querendo ver a gente dormindo no meio da rua, vai acabar aqui. Porque pai não faz isso com filha. O que você está fazendo é um horror. Então, nosso advogado vai entrar em contato com o seu e aí você vai se ver fazendo mal com o que você vai pagar. Bonito, Nossa, né? E filha faz isso com o pai. Pai não filha faz isso. só tem vínculo de amor quando o pai tem herança ou patrimônio pra dar. Gente, olha, me embrulhou o estômago. São várias emoções. Primeiro, o áudio que mais me partiu o coração e me gerou revolta é o áudio onde o Stênio fala: vamos pôr os nossos advogados pra conversarem e a gente falar de amor, ter a relação pai e filha. Ela responde, Thaís, Ela Teixeira, debochou. duas, porque tinha uma lá no fundo também, papagaiando. Brifando. Ela debocha do pai. Duas velhas safadas que não tem o que fazer. Não, e elas dizendo, vai deixar a gente na rua. Mulher, cria vergonha na tua cara. Nem nesse apartamento tu não mora. Tu tá querendo, vocês estão querendo. E uma é mais esperta do que a outra. Tem uma que é Maria vai com as outras. A outra fica ali só brifando ela e a outra repetindo, né? Parece um papagaio falando. Ela tá empurrando essa situação com a barriga. Sabe pra quê? Vê na hora que Stênio fala assim, enquanto vida eu tiver, o apartamento é meu. Na minha opinião, e eu tenho certeza que na opinião de muita gente que está assistindo agora, elas estão querendo ganhar tempo. Com isso, ele vai envelhecendo. 93 anos, gente. No curso natural, ele morre e aí sim, elas tomam posse do apartamento. Crie vergonha na sua cara. Como é que vocês fazem uma coisa dessa com seu pai? Alguém escutou? O Brasil todinho vendo... Como é que vocês vão no supermercado? O povo reconhecer vocês e sabendo que vocês têm coragem de fazer isso com ninguém menos que seu pai, que lhe colocou no mundo. Um homem que está clamando, apelando pelo... Vamos falar de amor. Tanto o pai que não quer nem saber dos filhos, nem assume os filhos. Exige exame de DNA e o pai lhe querendo. O que me chocou mais de tudo nos áudios foi a ameaça, né? Elas falando, você vai perder, você vai fazer isso com a sua filha. Ou seja, além de saber que o pai tá nessa faixa etária, né, com uma idade avançada, ela manipula e joga sujo, joga baixo. Porque ela sabe que tá magoando, ela sabe que tá machucando. E em todo momento o Stênio não quer falar, pelo que eu analisei aqui dos áudios e escutei junto com vocês. O Stênio não quer falar de negócio, ele quer se encontrar para ter aquela rotina. Vamos falar do que vocês gostam de comer. Só que sabe o que eu acho para mim? Que o Stênio não entendeu ainda que elas cresceram. Porque a partir do momento que o Stênio fala, vamos falar do que vocês gostam, de um almoço, vamos falar de amor. O Stênio ainda não realizou o bicho, o monstro que ele criou. Porque ele traz também, olha, nenhum pai faz isso, eu passei tudo para vocês. E realmente ele passou, mas ele não sabia que ia se tornar, Matheus Baldi, essas duas cobras que hoje estaria voltando, que mamou na teta de Stênio, que foi bem criada, que teve de tudo e agora voltando para picar o próprio pai. Isso é um absurdo, sabia, Matheus? Matheus, essas meninas não podem trabalhar porque eu não entendi.
Eu não entendi o momento que elas viram no áudio, que você trouxe em primeira mão aqui pro Fofocalizando. Obrigada por compartilhar esse áudio. Eu não entendi o porquê elas têm que ir pro meio da rua e elas não podem trabalhar e se sustentar. Outra coisa também que eu não entendi, Matheus, faltou um áudio delas perguntando sobre a saúde dele, se ele tá precisando de comida, se tá faltando alguma medicação. Faltou esse trecho aí? Não, Gabi, assim, eu vou abrir aqui pra vocês o coração, porque no fim do dia tem um jornalista que chega e tem acesso a esses áudios, mas também tem meu lado humano, né? Obviamente, eu me assusto ao ver duas mulheres formadas que estudaram, teve faculdade paga, berço de ouro, tinha né, Matheus? mesada, ganharam loja, ganharam carro, sítio, e que tem a coragem de se falar com tanto sarcasmo com o próprio pai. Um dos maiores atores da história da televisão brasileira, mas do teatro e também do cinema, que precisa hoje passar por humilhações que eu não vou falar aqui no ar, mas que para ter a comida dentro de casa, ter as contas pagas, para não cortar a luz, a água, pagar o IPTU, precisa se submeter a situações que vocês não imaginam, ouvir absurdos. E o que ele está pedindo é só a dignidade de poder pagar o plano de saúde dele, porque com a idade avançada aos 93 anos, o senhor, a senhora sabe, o valor aumenta. Como é que o valor aumenta, e essa é a preocupação para pagar os medicamentos. Difícil. E aí, Gabi, eu vou trazer aqui que elas vão responder sim, porque agora a justiça vai se fazer valer com base nesses áudios, porque vocês sabem, gente, que depois que o Stênio descobriu, porque a locação desse apartamento foi feita de forma ilegal, segundo a defesa acusa essas meninas, porque a mulher do Stênio estaria se valendo de usar esse apartamento. Ela diz que mora lá há tanto tempo, mas existe um contrato que a defesa do Stênio mostra que foi alugado para uma moça, né? Para uma mulher que estava pagando. E esse dinheiro nunca foi para o Stênio. E aí, agora que ele está precisando, eu vou falar para vocês que essa acusação chega a ser criminosa, mas também de estelionato emocional, porque elas começam a cobrar, ou seja, para a gente não te abandonar, segundo a defesa explica no processo, para você não perder suas filhas, não tira da gente esse apartamento, mas que não é o apartamento que elas moram. E aí, eu vou contar aqui pra vocês o que mais chama a atenção, que aconteceu nas últimas horas e que vocês não vão acreditar, que são ameaças veladas, coisas que estão acontecendo muito sérias, que eu estou esperando as provas chegarem e que o Brasil vai se assustar com os desdobramentos dessa história. Por quê? Tem algo muito grave acontecendo no meio dessa história. E essa ex-mulher que ele fala, a mãe de vocês, é ela o problema, porque você sabe que o Stênio tinha muitos bens que ele precisou passar para ela por conta de uma declaração que ele deu numa entrevista e que ela processou ele, e que ele nunca teve coragem de falar publicamente, mas que a mãe dele descobriu, a falecida mãe do Stênio, e que é um caso absurdo, que ninguém no Brasil, eu jamais imaginava que isso poderia acontecer, que podia envolver o Stênio, e que ele ficou calado, só que ele está sofrendo. Matheus, Thaís e Carol Lecker, quem está acompanhando, eu vou deixar minhas emoções de lado em cima desses áudios. Matheus, se as filhas estiverem preocupadas com a atual mulher do Stênio, de por acaso ele pegar esse apartamento, vender, gastar toda a grana e não ir para aquilo que precisa ser gasto, entendeu? Tipo, se elas pegam esse apartamento, vamos lá, pai, pega o apartamento, o Stênio vende, pega o dinheiro não vai parar na mão dele. Se essa é a preocupação das filhas, aí não seria justo? Gabi, não existe essa possibilidade. Talvez a dona de casa esteja se perguntando isso, o grande público, porque na verdade não é sobre esse apartamento passar a ser dele. Não, gente, esse apartamento é dele. É dele. Elas são no proprietário, que no direito traduzindo elas poderiam, se precisassem, morar, usar. Mas aí numa situação como essa, ele só está pedindo para reaver uma questão que já é dele. Ele nunca transferiu para elas. Então, basicamente, o que ele precisa é desse dinheiro para pagar o boleto, para pagar o plano de saúde. Sabe por quê? Eu vou contar aqui para vocês. Não quer dizer também que isso resolve todos os problemas não, tá? Verdade. A gente está falando de um plano de saúde de 5 mil reais, 4, 5 mil. É muito caro, viu, Matheus? O aluguel é pau a pau. Ele não vai sobrar dinheiro não, gente.
Não vai sobrar dinheiro, não. E ontem, se ele quiser dar o dinheiro à mulher dele, gente, quem tá cuidando da velhice dele? Quem tá com ele? Independente de qualquer coisa. Thaís, ela tava vendendo bolsa. Ela tava vendendo bolsa. Nem cabe aqui o mérito, não entra aqui o mérito de... será que a atual mulher de Estênio Garcia é interesseira? Gente, quem tá cuidando dele, quem tá com ele agora na tristeza, na escassez, é ela que tá lá todo dia. Horário de remédio, tava vendendo bolsas para ajudar, coisa que as filhas tinham obrigação de fazer e de boa vontade, sem cara torta. A minha pergunta é, se chegar um dia Estênio não tiver mais, vocês vão sofrer, hein? Vocês vão se arrepender amargamente, porque a gente só dá valor quando a gente perde. Então a minha pergunta é, elas estão fazendo isso, estão falando para ele, você vai perder as suas filhas, fazendo chantagem emocional com ele, com a idade que ele tem. A pergunta que não quer calar é, um dia se ele chegar a faltar, vocês vão se arrepender do que tá acontecendo. E vai, Zé Carol, tem um detalhe abrindo aqui, gente. O Fofocalizão tá aberto pras meninas, pra Clarice. Meninas não. Pro advogado pra essas filhas delas, dele, né? porque eles são mais de 50 anos, já parece adolescente tá no comportamento. Aberto, e fica a dica, é melhor vocês se explicarem. Porque esse áudio tocou num lugar muito delicado, que é a relação com o pai de vocês. Então, se tem uma explicação, vocês têm que falar. Gabi. Porque, sinceramente, tá difícil entender. Me passa a sensação de filhas que estão interessadas no patrimônio e não no pai. E isso é pior do que um crime. E Gabi, vamos lá. Um juízo de a gente valores. está há 2 semanas, é a terceira vez que a gente traz detalhes exclusivos desse caso. Eu comecei aqui de forma muito clara a trazer. Mas esse áudio foi Vocês muito lembram? profundo, Matheus. Mostrando lá e cá. Só que tem um detalhe. Eu, jornalista, que aprendi o quanto é importante ouvir os dois lados, procurei, pergunta se do lado de lá das filhas alguém se manifestou. E aí, quando alguém se manifesta, apresenta um documento que não tem validade jurídica, que não pode ser registrado. Falso, né? Que não é que é falso, ele não tem validade jurídica, ele não pode ser registrado no órgão competente que registra imóveis. Se ele não tem valor jurídico, se não pode ser registrado, desculpa, vocês estão se valendo de uma prova que não é prova. Então, do lado de cá, eu jamais vou levantar qualquer argumento, porque agora está nas mãos da justiça. Só que agora não está na esfera civil. Tem uma questão que agora é mais séria, que é o estelionato emocional, a imobiliária que estava envolvida num contrato que teoricamente não foi verificado. É grave, porque agora corre no criminal. Imagina que tristeza para esse pai que ajudou as filhas ter que ver vocês correndo risco de serem detidas. Sinceramente, o pai de vocês tem 93 anos. Elas têm filhas? Repensa têm direitinho. filhas? Não, né? Porque a vida é um sopro, você não sabe o dia de amanhã. Hoje você tá brigando por um apartamento, amanhã você tá chorando por um pai que você não deu valor.